Então, não é a concentração no início da reação, tudo bem, gente? Essas concentrações aqui que você vai colocar na sua expressão de equilíbrio químico, na sua expressão da constante do equilíbrio, são justamente as concentrações no equilíbrio. Não são concentrações no início ou no meio da reação. Não, é no equilíbrio. Depois que atingir o equilíbrio, você vai ter que saber quais são essas concentrações. Olha só. Se o cara, por exemplo, pedir para você interpretar o valor da constante de equilíbrio, como assim? Digamos que ele te deu uma reação química, tudo bem? Essa reação química é reversível aqui, bonitinha, tudo bem, da hora. E aí ele fala o seguinte, que a constante de equilíbrio, ela tem esse valor aí. Perceba, o valor da constante é 6,45 vezes 10 à quinta. Ou seja, isso é um valor grande ou pequeno, gente? Pô, 10 à quinta são 5 zeros. Então é um valor grande. Portanto, se é um valor grande, o que a gente considera? Toda vez que a constante de equilíbrio ela tem um valor maior do que 1, ou melhor dizendo, muito maior do que 1, isso indica o quê? Que a concentração dos produtos no equilíbrio é maior do que a dos reagentes. Tudo bem? Então depois, ó, essa reação aqui começou a acontecer. Então no início eu coloquei esses caras para reagir e eu não tinha nada desse aqui. Aí a reação química começou a acontecer, começou a formar esse cara aqui, só que depois de um tempo esse cara começou também a formar novamente esses caras, e na hora que essas duas velocidades das duas reações se igualam, você atingiu o equilíbrio. Ok, quando esse equilíbrio é atingido, no equilíbrio você tem uma quantidade desse cara, uma quantidade desse cara e uma quantidade desse cara. Pelo fato de essa constante de equilíbrio, que leva em consideração as concentrações desses caras, ser maior, muito maior do que 1, isso indica o quê? Que a concentração desse cara no equilíbrio é muito maior do que a concentração desses caras no equilíbrio. Tudo bem? E isso serve da mesma forma para um outro exemplo, olha só. Se eu tiver essa reação química e o cara me deu essa constante de equilíbrio, olha só o que a gente percebe. Reação reversível, esses caras formam esse cara forma esses, beleza. E a constante de equilíbrio é igual a 2,37 vezes 10 a menos 3. Olha só essa potência aqui. Isso indica pra gente valor muito pequeno, 10 a menos 3. É a casa dos 1000 e não sei o que, certo? Então, olha só. Isso indica o quê? A constante de equilíbrio ela é muito menor do que 1. Isso indica que a concentração dos produtos, ou seja, no caso, produto, a gente está falando sempre produto da reação direta, tudo bem, gente? No caso, a concentração dos produtos é menor do que a concentração dos reagentes no equilíbrio. Então, se eu tivesse que, por exemplo, olha só, esse aqui é o caso 1 e esse aqui é o caso 2. Se eu tivesse que relacionar o caso 1 ou o caso 2 com cada uma das situações que eu mostrei o gráfico lá atrás para vocês, olha só o que a gente teria. Então, o caso 1 é quando a concentração dos produtos é maior do que a dos reagentes, e o caso 2 é o contrário. Se a gente voltar naqueles gráficos que eu mostrei para vocês, olha só, vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Olha só. O caso 1 era quando a concentração dos produtos da reação era maior do que a concentração dos reagentes. Nessa reação química da qual a gente está falando, o produto é o NO2 e o reagente é o N2O4. E isso a gente fala em relação à reação direta. O caso 1, que é onde o produto está em maior quantidade do que o reagente no equilíbrio, seria para esse gráfico aqui, certo? Ou seja, nesse caso, a constante de equilíbrio é maior do que 1, se você for fazer o cálculo, beleza? Porém, olha só o que a gente vê aqui. Nesse caso, a concentração do produto é menor no equilíbrio do que a concentração do reagente no equilíbrio. Portanto, isso indica pra gente o quê? Que a constante de equilíbrio aqui é menor do que 1. E por isso que a gente consegue concluir que a concentração do produto é menor do que a do reagente. Beleza, gente? Então, pode ser que apareça para vocês relacionarem aí o valor da constante com o gráfico do qual ele está falando, beleza? Então a gente pode ter esses dois casos aí. Olha só, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, olha essa reação química aí. N2 mais 3H2 reversível, por processo reversível aqui, formando 2NH3. Beleza. Se eu quisesse escrever a constante de equilíbrio para essa reação, como eu escreveria? Vamos lembrar como que se escreve a constante de equilíbrio. É um quociente, ou seja, é uma divisão, beleza? E em cima, no meu numerador, eu vou colocar quem? O produto da reação direta. A reação direta é essa aqui. A gente esquece por um momento a reação inversa. O produto dela é quem? Esse cara. Então eu coloco em cima aqui, no numerador, a concentração molar desse produto elevada ao coeficiente estequiométrico dessa substância, que é qual? 2.
Por isso que é muito importante você ver se a tua reação está balanceada antes de escrever a sua constante, viu? Então, olha só, aqui no caso é 2, vai elevar ao quadrado e a concentração molar do produto. Embaixo, no denominador, a gente coloca as concentrações dos reagentes. Quem são os reagentes? N2 e H2. E cada um tem o seu coeficiente estequiométrico. 1 para N2 e 3 para H2. E essas concentrações estão multiplicadas. Então, olha só, concentração molar do N2, concentração molar do H2, elevados aos coeficientes. No caso do N2 é 1, então 1 está aqui, né? Não está mostrando porque é 1. E aqui é o 3, então elevado ao cubo a concentração do H2. Beleza, escreveu a sua constante de equilíbrio, acabou, fechou, sucesso, só felicidade, só alegria. Porém, olha só, toma cuidado com isso porque tem muito exercício que vai querer causar com a tua vida com essa pegadinha. Qual que é essa pegadinha? Olha só. Sempre que você receber uma reação química, preste atenção nos estados físicos em que estão as substâncias. Então olha só, nessa primeira reação estava gasoso, 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 todo mundo gás, todo mundo feliz, da hora, ok. Nessa reação eu tenho sólido, sólido e gasoso. O que acontece? Quando você tem um sólido ou um líquido, a concentração do sólido ou de um líquido é sempre constante. Ou seja, a concentração ela não ia variar. Se ela não varia, ela não influencia em nada a nossa constante de equilíbrio. Portanto, a gente coloca na nossa constante de equilíbrio apenas as substâncias que não são nem líquidas nem sólidas. No caso, a única substância que não é nem líquida nem sólida nessa reação química aqui é o CO2. Portanto, a nossa constante de equilíbrio ela vai ser igual ao quê? A concentração molar do CO2 elevada ao coeficiente estequiométrico, que no caso é 1, sucesso, ok? Então isso é muito importante você lembrar. A constante de equilíbrio, ela não considera sólidos e líquidos. Os sólidos e os líquidos, a concentração deles não entra na constante de equilíbrio, tudo bem? Beleza! Vamos lá! Vamos fazer um exercício aí da Unicamp. Olha só o que a Unicamp colocou pra gente. Reação de íons ferro 3 com íons tiocianato pode ser representada pela equação... Tá, uma coisa aí. Nesta reação, a concentração dos íons varia segundo o gráfico a seguir, sendo a curva 1 correspondente ao íon Fe3+. Ou seja, ele te deu um gráfico de concentração. Qual é a unidade dessa concentração? Mol por litro. Beleza. Ele te deu esse gráfico e olha só. Você tem aqui as concentrações em mol por litro e aqui é o tempo em milissegundos. Beleza. Ele falou que a curva 1, que seria essa aqui, ó, a curva 1, ela é referente ao íon Fe3+. Ok. Portanto, vamos tentar relacionar a curva 2 e a curva 3 com uma dessas substâncias aqui. Olha só. Esse cara e esse cara são os reagentes da reação direta, não é? Reagentes são os caras que vão se juntar para formar esse aqui. Ou seja, esse cara vai começar a aparecer depois que a sua reação química se inicia. E esses caras aqui vão começar a desaparecer. Toma cuidado, não é aparecer e desaparecer tipo, foi pro nada e veio do nada. Não, porque senão o Lavoisier ia estar louco, né? Porém, é o que? Desaparecer no sentido de esses caras, eles não são mais o que são, porque eles formaram esse cara aqui. Tudo bem? Então, se a curva 1 é referente ao Fe3+, e você percebe que a curva 1 ela está descendo, isso quer dizer o quê? Que a concentração desse cara aqui está diminuindo. Por quê? Porque ele é reagente, então ele vai começar a desaparecer. Esse íon aqui, que é o tiocianato, ele também é reagente, portanto, ele tem que ser relacionado àquela curva que também está diminuindo. Que é qual? Essa curva aqui, tudo bem? É a curva 3. Então a curva 3, ela está relacionada a esse íon tiocianato. E olha só, esse cara aqui é o produto. Se ele é o produto, isso quer dizer o quê? Que ele começa ali a aparecer, a aumentar a concentração dele. E qual que é a curva que mostra aumento de concentração? É a curva 2, tudo bem? Feitas essas relações, agora você pode resolver esse exercício. Olha só. A partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? Explique. Gente, fácil, não tem que encher linguiça nem nada. Olha só. A partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? Gente, quando que um sistema químico entra em equilíbrio? Quando as concentrações dos reagentes ficam constantes. Ou seja, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Daí que a gente derivou aquela nossa constante de equilíbrio. Mas olha só, o negócio entrou em equilíbrio quando as quantidades ficarem iguais. Que nem lá na nossa caixa. As caixas entraram em equilíbrio quando a quantidade de bolinha em cada uma delas ficou igual o tempo todo. Quando que a concentração desses caras
fica constante, ou seja, fica essa reta horizontal. A partir mais ou menos desse instante aqui, que seria entre o 200 e o 400, mais ou menos 300 milissegundos. Tudo bem? Então, a partir desse instante aqui, você tem um estado de equilíbrio. Mais ou menos isso aí, né? Esse gráfico que eles colocaram tá meio estranho, mas deu para você ter uma ideia de qual seria a resposta, né? E ele pergunta, no B, calcule a constante de equilíbrio para a reação de formação. Olha o que ele está te falando. Calcule, calcule. Então ele quer o valor numérico. Ele não falou somente para você escrever a expressão da constante de equilíbrio, ele quer saber o valor dela. Ou seja, você vai ter que saber as concentrações dos caras. E isso você vai ler a partir do gráfico. Mas olha só, antes vamos escrever a constante de equilíbrio para essa reação. Qual seria a nossa constante? Sempre a divisão, o quociente entre a concentração dos produtos da reação direta, que no caso é o nosso tiocianato de ferro. Então seria a concentração molar desse cara elevada ao coeficiente estequiométrico, que é quanto? 1. Então aqui é 1. Beleza, tá tudo certo. E no denominador você coloca a concentração molar dos reagentes. Então olha só, Fe3+, concentração molar dele, e tiocianato, concentração molar dele. Gente, tem que estar todo mundo aí na sua constante? Todo mundo está no lugar certo, todo mundo certinho? Sim, porque ninguém aqui é sólido nem líquido, é todo mundo aquoso. Então, todo mundo vai entrar na sua constante de equilíbrio, beleza? Só que lembra, a constante de equilíbrio ela é calculada com as concentrações desses caras no equilíbrio. A gente viu que o equilíbrio começou quando as concentrações ficaram constantes, quando elas ficaram aqui, ó, nessa reta horizontal. E essas concentrações no equilíbrio são justamente esses valores que estão nessas linhas tracejadas aqui. Então vamos lá. No nosso caso, a curva 1, ele diz que tinha a ver com ferro 3+, não é? Então vamos lá. A curva 1 é a concentração do ferro 3+. E no equilíbrio, a concentração do ferro 3+, é aproximadamente 8 vezes 10 a menos 3 mol por litro, beleza? Vamos lá, a concentração do tiocianato tem a ver com a curva 3, porque é a outra curva que também está caindo, está diminuindo. A concentração desse cara no equilíbrio é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Beleza. E a concentração do tiocianato de ferro é a que está sendo representada por essa curva 2. E no equilíbrio a concentração é 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Sabendo esses três valores, você vai substituir eles na sua constante de equilíbrio. Então você substituiu tudo bonitinho, tudo no lugar certo, ok? Concentração do ferro, concentração do tiocianato de ferro, tudo certo. Agora o Paranauê é algébrico, então se você errar, não é por química, é por matemática. Vamos lá, Kc então é igual a 312,5. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essa é a constante de equilíbrio para essa reação química. Vamos pegar mais um exercício. Oh, meu Deus, ITA. Eita, nós. ITA, vamos lá. Todo mundo, né, quando ouve o ITA já treme na base. Mas relaxa, porque esse exercício ele é bem de boa. Ele é bem basicão, assim, do jeito que normalmente pode cair para vocês nesses vestibulares como FUVEST, assim por diante. No Enem não costuma cair tanto nesses estilos não, viu? Mas se você entender isso aqui já é muito bom, porque você já entende quais são as bases do equilíbrio químico. Olha o que ele fala. Num recipiente de volume constante, isso aqui é muito importante, volume constante, então volume é sempre esse aqui. Volume igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. Eita, não, pera aí, o que é pentacloreto de fósforo, professor? Ah, tô errando aqui, não sei o que é. Gente, penta é 5, então 5 tá aqui, ó, debaixo do cloro, pentacloreto. Então 5 cloros de fósforo. Qual que é o símbolo químico do fósforo? É o P maiúsculo. Beleza. E ele falou gasoso, então tá no estado gasoso, todo mundo feliz, todo alegre. Então no início ele colocou 1 mol desse cara aqui, nesse recipiente de 1 litro. E aí a reação começou, e a reação desse cara aqui começou a formar esses dois aqui. O recipiente foi mantido a 250 graus Celsius. Isso é muito importante também. Isso quer dizer o quê? Se ele foi mantido a essa temperatura, a constante de equilíbrio ela sempre vai ter o mesmo valor, porque a temperatura é constante e a constante de equilíbrio ela só depende desse fator que é a temperatura. E no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro, esse cara aqui. E isso aconteceu no equilíbrio. Então no equilíbrio, depois de todo o processo de reação química, você tem essa quantidade de cloro no recipiente.
Qual das opções abaixo contém aproximado valor da constante de equilíbrio estabelecido dentro do cilindro e representado pela seguinte equação química? Então olha só, todo mundo aqui é gasoso, certo? Então todo mundo entra na nossa expressão de constante de equilíbrio. Então vamos lá. A constante de equilíbrio é o quociente, a divisão, entre a concentração no numerador, a concentração dos produtos da reação direta, que seria então a concentração do tricloreto de fósforo e do gás cloro, que seriam esses dois caras aí, que são os produtos, e embaixo você coloca a concentração molar do reagente, que é o pentacloreto de fósforo. Todo mundo elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico de todo mundo é 1, beleza. Só que olha só, como eu já falei, essas concentrações molares, elas estão no equilíbrio. Então você tem que saber as concentrações molares no equilíbrio, não no início do processo todo. No início, ele colocou 1 mol de pentacloreto de fósforo. Mas olha só, imagina, você pegou um recipiente e colocou 1 mol desse cara. Tinha alguma coisa desses no início? Não, porque ele vai começar a formar esses caras aqui, certo? Então no início você tinha 0 mols desse cara. E aí, no equilíbrio, depois de um tempo que se passou, você tem essa quantidade em mols de gás cloro. Então, a gente vai montar uma tabelinha que é uma tabelinha chave para sempre que você fizer um exercício desse estilo. Que é qual tabela? Essa aqui, ó. No início, você tem uma quantidade dessas substâncias aqui, então você coloca todas as substâncias que estão presentes na sua reação. E aí você tem que ir colocando as quantidades delas conforme vai se passando a reação. No início, o cara colocou 1 mol desse pentacloreto e no início você tinha 0 desses dois caras, porque eles vão começar a ser formados depois. Beleza. No equilíbrio, olha só o que aconteceu no equilíbrio. No equilíbrio, ele atingiu uma quantidade de 0,47 mols de gás cloro. Pensa comigo. No início ele tinha 0 gás cloro. E no final, no equilíbrio, ele tem 0,47 mol. Então daqui pra cá, você teve que o quê? Você teve que formar 0,47 mols desse cara, não é? Então nessa linha do meio, que a gente chama de reage e forma, você vai ter que colocar aqui, ó. Quanto que você precisou formar de gás cloro para ir de 0 para 0,47? 0,47, certo? Porque a variação foi 0,47, beleza. A gente sabe, por meio do nosso coeficiente estequiométrico aqui da reação, o seguinte: para cada 1 mol de gás cloro formado, eu também formei 1 mol desse gás aqui, que é o tricloreto de fósforo, e isso tudo a partir de 1 mol do pentacloreto de fósforo. Ou seja, a relação é 1 para 1 para 1, estequiometria. Então, a cada mol desse cara formado, eu também formei 1 mol desse. Então a quantidade formada dos dois é igual, sempre. Se eu formei 0,47 mol de gás cloro, consequentemente, quanto que eu formei de tricloreto de fósforo? 0,47, porque a relação é 1 para 1, beleza? E consequentemente, olha só, eu preciso de 1 mol desse cara, do pentacloreto, para formar 1 mol desse e 1 mol desse. Então, a cada mol desse e desse formado, eu preciso de 1 mol desse também. Se eu formei 0,47 desse e 0,47 desse, quanto que eu precisei consumir de pentacloreto para formar esses caras? A mesma quantidade, porque a relação é 1 para 1 para 1. Então, para cada 0,47 desses dois caras, eu também precisei reagir 0,47 desse. Mas agora presta atenção. No início, eu tinha 1 mol de pentacloreto e eu precisei consumir 0,47 mols de pentacloreto para formar esses caras aqui. Então, se eu tinha isso no início, 1 mol, e eu consumi essa quantidade na minha reação química, quanto que sobrou desse cara no equilíbrio? A quantidade inicial que ele tinha, menos a quantidade que foi consumida. Então, 1 menos 0,47 vai dar 0,53 mols, tudo bem? Então essa é a concentração, a quantidade desse cara do pentacloreto no equilíbrio, beleza? Então eu tenho as 3 quantidades dos caras no equilíbrio, e portanto eu consigo calcular a concentração molar deles, não é? Concentração molar dos 3 caras é o quê? É a quantidade em mols desses caras dividido pelo volume que está acontecendo a reação química, o volume do recipiente. No caso é 1 litro. Ou seja, a concentração molar seria essas 3 quantidades divididas por 1, que vai dar o mesmo valor. Então a concentração do pentacloreto é 0,53 mol por litro, do tricloreto de fósforo é 0,47 mol por litro e do gás cloro é 0,47 mol por litro. Beleza. A sua constante de equilíbrio ela é calculada por meio dessa expressão aqui que você escreveu.
E essas três coisas você acabou de encontrar, não é? Então agora é só você substituir na sua constante e você descobre o valor dela. Então a constante de equilíbrio vai ser igual a essa expressão matemática, e fazendo essa continha aí, você vai descobrir que a sua constante de equilíbrio vale 0,42. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Eba, passamos no ITA. Isso aí. Beijo, Brenda. Brenda que vai prestar ITA no final do ano. E é isso aí, é nóis, viu, Brenda? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e entendido bem aí equilíbrio químico, tudo bem? No próximo vídeo a gente vai falar de deslocamento de equilíbrio, que é um tema também muito importante, e esse sim é cobrado com muita frequência no Enem, tudo bem? Então, beijo na bunda de vocês e até mais!